Snowmore e dinheiro às vezes parece que, quanto mais temos, mais discutimos sobre o que temos. Os casais mais pobres dos Estados Unidos vivem com fartura, se comparados às massas da população mundial. Estou convencido de que o problema não é a quantidade de dinheiro que o casal possui, mas a sua atitude em relação ao dinheiro e a maneira como lidam com ele. Penso que muitos de nós possuem um orçamento mágico mental que parece ser a marca de referência do total de renda que nos faria feliz de uma vez por todas, disse uma mulher, com certa tristeza. Engraçado como essa quantia continua subindo. Há alguns anos, uma renda de R$ 40.000 por ano parecia excelente para minha família. Chegamos lá. Depois, 50.000 passou a ser o alvo. Alcançamos esse teto e, para ser sincera, fez mesmo diferença. Conseguimos, pelo menos, pagar todas as contas, não ficamos totalmente quebrados. Mas, ainda não é o suficiente. Faz significa melhor ver. A escritora Jeanette Cliff George afirmou, a grande tragédia da vida não é falhar em obter o que se deseja. A grande tragédia da vida é alcançar o alvo e descobrir que seus esforços não valeram a pena. A maioria dos casais supõe que, se pelo menos tivesse uns R$ 500 a mais por mês, poderia pagar suas despesas. Mas a verdadeira satisfação não se encontra no dinheiro, qualquer quantidade dele, mas em justiça, piedade, fé, amor, perseverança, mansidão, em suma, viver com Deus e segundo seus valores. LTM 6h11. Agir corretamente, responder aos outros como Deus responderia, expressar amor, ser paciente com a imperfeição e fazer uma avaliação realista de si mesmo são as coisas que promovem realmente a realização no casamento. Certa vez visitei 2 lares contrastantes. A primeira casa era pequena, de 3 cômodos. Entrei na sala e vi um fogão a óleo com um único bico central. O bebê, em sua cestinha, achava-se em um canto e o cachorro, no outro. Nas paredes só havia um quadro com um calendário. 2 cadeiras com encosto de madeira e um sofá antigo repousavam no chão rústico. As portas que levavam à cozinha, à esquerda, e o quarto, à direita, eram do tipo antigo, de ripas feitas à mão, com fendas entre cada ripa. Era uma cena pobre pelos padrões norte-americanos atuais, mas o calor humano que senti quando visitei o jovem casal me surpreendeu. Ficou claro que se amavam, amavam o filhinho e amavam a Deus. Eram felizes. A vida era boa. Em seguida, fui para o outro lado da cidade e subi a rampa de concreto até uma casa bonita e espaçosa de tijolos. Meus pés afundaram no carpete quando entrei. Belos retratos enfeitavam a parede da sala. O fogo na lareira oferecia um calor convidativo, embora sua função fosse estética, e o cão descansava em um divã ultramoderno. Sentei-me para conversar, mas logo depois de chegar naquele lugar compreendi que o único calor da família estava na lareira. Senti frieza e hostilidade envoltas pela opulência. Fui para casa naquela noite dizendo, puxa, Deus, se eu tiver de escolher um dia entre essas 2 coisas, dê-me a casa de 3 cômodos com o calor humano de minha esposa e minha família. A vida não consiste de coisas, mas de relacionamentos, primeiro com Deus, depois com as pessoas. Eu gostaria de mitigar a pobreza. Privação e lutas constantes são igualmente danosas para a alma, e há muitos casais prósperos que são verdadeiros servos de Deus. Mas devemos colocar essas coisas em perspectiva, como Jesus nos lembra, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. MT 6h33. Essas coisas incluem comida, roupas e abrigo. V25. A preocupação com o dinheiro, quer o tenhamos, quer não, pode distorcer nosso relacionamento com Deus e uns com os outros. A maioria de nós precisa trabalhar para viver, e é por este ato que Deus normalmente provê as nossas necessidades. O trabalho, porém, é apenas um ato justo. Há muitos outros, tais como piedade, fé, amor, paciência e mansidão. Não devemos permitir que a busca pelo dinheiro corroa essas áreas mais importantes, para não perdermos o prazer da vida e descobrirmos que o dinheiro é inútil.
Jesus advertiu contra este perigo quando disse: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mt 6:24. O dinheiro é um servo excelente, mas um patrão medíocre, um meio útil, mas um fim vazio. Quando o dinheiro se torna o nosso Deus, estamos realmente falidos. Zero uso do que asterisco 2, Eus nos dá. Deus se importa com a maneira de usarmos o que Ele graciosamente nos dá. Mt 25:14-30. O Senhor disse ao servo fiel: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. V 21. A quem muito foi dado, muito será exigido. LC 12:48. Os recursos financeiros, sejam eles abundantes ou modestos, têm grande potencial para o bem. Como dispenseiros, somos responsáveis por usar da melhor maneira possível tudo o que nos é confiado. Planejar bem, comprar, poupar, investir e ofertar são todas atividades que fazem parte da mordomia cristã. Um dos aspectos da mordomia fiel é ofertar a Deus através da Igreja e de outras organizações cristãs. O padrão para a contribuição estabelecido no Antigo Testamento e recomendado no Novo Testamento é o dízimo, ou seja, entregar 1/10 de nossa renda diretamente para a obra do Senhor. LV 27:30, MT 23:23. Mais importante do que a quantia ou a porcentagem é a nossa atitude em relação à contribuição. As Escrituras indicam que a oferta deve ser feita com disposição de coração. A oferta cristã é um ato voluntário, instigado pelo amor a Deus, e não um dever legalista a ser desempenhado com o objetivo de receber recompensa. Paulo fala sobre esse assunto. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. 2 Coríntios 9:6-8. Muitos gostam de pedir graça e abundância a Deus, mas não reconhecem que esta promessa é feita a quem dá com alegria. As Escrituras dizem que um dos propósitos de trabalhar por um salário é termos a oportunidade de ajudar os necessitados. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham o que repartir com quem estiver em necessidade. F 4:28. Qualquer discussão sobre finanças para o cristão deve incluir provisão para uma oferta regular, proporcional e alegre para as coisas de Deus. Meu nosso ao procurar a unidade no casamento, é importante lembrar que, ao começar, e a partir daí, não se trata mais de meu dinheiro ou seu dinheiro, mas de nosso dinheiro. Da mesma forma, não ato mais as minhas dívidas e as suas dívidas, mas as nossas dívidas. Se você se casar com uma pessoa que se formou há pouco tempo e deve R$5.000 de crédito educativo, e você deve R$50 em seu cartão de crédito, quando a cerimônia de casamento terminar, #dívida do casal é de R$5.050,00. Quando vocês se aceitam como parceiros, aceitam também as dívidas, assim como os bens. Do Cutruf. Uma exposição completa dos bens e das dívidas deve ser feita antes do casamento pelos dois parceiros. Não é errado casar-se com dívidas, mas você deve saber que dívidas são essas e concordar num plano e programa de pagamento. Já que serão nossas dívidas, então nós devemos discutir e concordar sobre um plano de ação. Conheci casais que não discutiram este ponto suficientemente antes do casamento, e depois das núpcias se deram conta de que tinham acumulado uma dívida tão grande que já começavam a sentir um nó financeiro ao redor de seus pescoços. Começar o casamento sem meios de cobrir o débito é causa suficiente para adiar o enlace. A irresponsabilidade financeira antes do casamento é uma indicação de irresponsabilidade financeira depois dele. A maioria dos casais tem algumas dívidas quando se casa, tais como crédito educativo, e uma exposição completa do problema por parte de cada um permitirá que enfrentem a vida de casados com os pés no chão. Os seus bens agora são bens do casal.
Ela pode ter R$ 6.000 na poupança, e ele, só R$ 80,00, mas quando se casam, eles têm a soma de R$ 6.080,00. Se você não se sente confortável com essa unidade, então não está preparado para o casamento. Não estabelecemos que o verdadeiro motivo do casamento é a unidade? Quando se trata de finanças, você deve buscar a unidade. Pode haver casos em que, por causa de grandes bens, o casal ache melhor reter a posse individual de certas propriedades ou recursos para fins de impostos, mas, para a maioria de nós, o princípio da unidade implica contas de poupança conjuntas, cheques conjuntos, propriedades conjuntas, etc. Somos um, por isso queremos expressar nossa unidade também nas finanças, assim como fazemos nas outras áreas da vida. Considerando que se trata de nosso dinheiro, então nós devemos concordar sobre como ele será empregado. O padrão para a tomada de decisões no capítulo 6 deve ser aplicado às decisões financeiras, assim como a outras decisões. Uma discussão aberta e completa deve preceder qualquer decisão financeira, e o consenso precisa ser o objetivo de toda discussão. Lembre-se, vocês são parceiros, não competidores. O casamento é potencializado pelo consenso em questões financeiras. Concorde em alcançar o consenso nas grandes aquisições, e no orçamento um princípio prático que pode evitar muita tragédia é um acordo entre os cônjuges para que nenhum dos dois faça uma compra grande sem consultar o outro. O propósito de consultar é chegar a um consenso em relação à compra. A expressão compra grande deve ser claramente definida como um determinado valor. Por exemplo, o marido e a mulher podem concordar em que nenhum dos dois compre nada que custe acima de R$ 50,00 sem que ambos concordem, como descobriu o casal citado antes. É verdade que muitas TVs de plasma continuariam nas lojas se os casais seguissem este princípio, mas também é verdade que muitos casais seriam bem mais felizes. A felicidade vem dos relacionamentos, e não das coisas. A unidade entre os cônjuges é mais importante do que qualquer compra material. Além disso, o casal precisa concordar em um padrão básico para seus gastos. A palavra orçamento assusta muitos casais, mas, na realidade, todos trabalham com um. O orçamento é simplesmente um plano para lidar com o dinheiro. Muitos casais não têm um orçamento escrito, e outros tantos não fazem um orçamento muito eficiente, mas todos os casais possuem um plano. A pergunta, portanto, não é: devemos ter um orçamento, mas como melhorar nosso orçamento? Já temos um plano, mas poderíamos ter um melhor. O orçamento não precisa ser um procedimento contábil penoso de registrar cada centavo gasto. Pelo contrário, é um plano financeiro, simplesmente uma dose de razão e força de vontade aplicada à administração de sua renda. Você pode escolher como seu dinheiro será gasto. É bem melhor tomar essa decisão com base na razão e em uma conversa franca com seu cônjuge do que a partir da emoção diante da conversa de um vendedor. Se planeje planejar está além do propósito deste livro dar uma ajuda detalhada sobre o preparo do orçamento porque isso pode ser facilmente encontrado em outra literatura. Meu objetivo aqui é desafiar você a repensar seu piano financeiro atual, orçamento. Poderia haver um meio mais eficaz de utilizar os recursos que você possui? Como dispenseiro, é sua responsabilidade descobrir isso. Por as primeiras coisas que continuar fazendo as coisas do mesmo devem estar sempre em um item. Modo, ano após ano, quando um pouco primeiro lugar e, para R cristão, o reino de 30 graus e reflexão poderiam significar Deus deve ser uma melhora? Se há alguém que deveria prioridade, sentir-se motivado a obter o máximo dos recursos financeiros, esse alguém é o cristão. Como cristão, você está sob ordens divinas, e tudo o que possui lhe foi confiado por Deus, a quem você deve prestar contas, MT 25:14-30. Um planejamento financeiro aperfeiçoado não serve só para beneficiar você, como também o reino de Deus, MT 6:33. Ao reexaminar seu plano financeiro, quero sugerir algumas novas implicações das Escrituras. As primeiras coisas devem estar sempre em primeiro lugar e, para o cristão, reino de Deus deve ser prioridade.
A promessa em Mateus 6:33 é mítica. Tendemos a confundir nossas prioridades. Colocamos alimentos, roupas, abrigo e prazer em primeiro lugar e, caso sobre alguma coisa, entregamos uma oferta na igreja. Como isso é contrário ao padrão bíblico? As primícias é que deviam ser dadas por Israel ao Senhor, não as sobras. Salomão nunca teve mais razão do que quando disse: honre-o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. PV 3, 9 e 10. Você se pergunta por que o celeiro está vazio? Será por você ter se concentrado no celeiro, em lugar de focar o reino de Deus? Sugiro que, desde o início do casamento, você estabeleça seu orçamento para alocar os primeiros 10% de sua renda como oferta ao Senhor. O governo civil insiste em que o imposto de renda seja cobrado ainda antes de você receber seu salário. Jesus não se opunha a essa taxa, mas insistiu que dessemos a Deus o que é de Deus. MT 22, 17 e 22. Em certas ocasiões, você desejará fazer ofertas acima do dízimo, mas o dízimo deve ser considerado um padrão mínimo de contribuição para os casais que levam os princípios bíblicos a sério. Planeje poupar. Outra implicação para o orçamento bíblico é planejar para o futuro. O prudente percebe o perigo e busca refúgio, o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. PV 22:03. Em toda a Escritura, o homem ou mulher sábio é aquele que planeja antecipadamente para satisfazer as necessidades de sua família, de seu negócio ou outro empreendimento qualquer. LC 14, 28, 30. Fazer planejamento financeiro com antecipação envolve poupança e investimentos. Surgirão dificuldades inesperadas. Pode estar certo disto. Portanto, o dispenseiro sensato poupa ao planejar para o futuro. Deixar de poupar parte de nossa renda é mau planejamento. Vocês devem combinar a porcentagem que gostariam de poupar, mas alguma coisa sempre precisa ser guardada. Muitos conselheiros cristãos sugerem que 10% sejam separados para poupança e investimentos. Você pode decidir por uma quantia maior ou menor, mas a escolha é sua. Se poupar o que restar depois de pagar as demais contas, não poupará. Que tal se considerar o seu credor número 1? Depois de entregar o dízimo, pague a si mesmo antes de pagar a qualquer outro. O casal que poupa regularmente uma porcentagem da sua renda não terá só os fundos de reserva que precisa para eventuais emergências, como também experimentará o sentimento de satisfação produzido por ser bom dispenseiro. Contrário ao que alguns cristãos parecem pensar, a pessoa não é mais espiritual por gastar tudo o que ganha. Segundo alguns, supõe-se que isso exercita mais fé em Deus para prover as necessidades emergenciais. Em minha opinião, trata-se simplesmente de um sinal de má administração. A poupança regular deve fazer parte de seu plano financeiro. Se você entrega 10% ao trabalho do Senhor e poupa outros 10%, restam 80% para ser dividido entre pagamentos de prestação de casa, ou aluguel, gás, eletricidade, telefone, água, seguro, mobília, alimento, remédios, vestuário, transporte, educação, recreação, internet, jornais, revistas, livros, presentes, etc. Você decide como isso é distribuído, mas lembre-se de que é um administrador. Deve prestar contas a Deus de 100% de seus recursos. O administrador não pode se dar ao luxo de gastar sem pensar. Qual o melhor uso dos 80%? A qualidade varia e os preços diferem até quando a qualidade é a mesma. Compras bem planejadas fazem realmente diferença. Apesar das piadas que ouvimos sobre a mulher que gasta R$5,00 de combustível para ir ao supermercado onde poupa R$2,00, a consumidora sábia pode conseguir economias substanciais. Tais compras tomam tempo e energia. É um trabalho que envolve bastante discernimento, mas o benefício será revelado em dinheiro extra que pode ser aplicado em outras necessidades ou desejos. Eu e minha esposa temos um procedimento padrão quando ela volta das compras. Eu nunca pergunto quanto ela gastou, mas quanto economizou. É mais agradável assim.
Dominar a arte de fazer boas compras vale a pena o esforço envolvido. Antes de terminar o assunto do planejamento de suas despesas, sugiro que inclua em seus planos algum dinheiro para cada cônjuge usar como ele ou ela quiser sem a necessidade de prestar contas. Não é preciso que seja uma grande quantia, mas o marido deve ter o direito de comprar um chocolate sem ter de pedir R$ 1 à esposa. Compra agora, pague a perder de OISFA. Outro assunto muito importante que precisa ser discutido por todo o casal diz respeito às compras a crédito. Se eu tivesse uma bandeira vermelha, a agitaria aqui. A mídia berra em todos os cantos: compre agora, pague depois. O que eles não avisam é que, se você comprar agora sem dinheiro, vai pagar bem mais numa data posterior. Os juros em contas a crédito crescem muito. Alguns são de 8%, 10% ou 12%, mas há outros ainda mais altos. Os casais precisam ler as letrinhas miúdas. O crédito é um privilégio sobre o qual você deve pagar, e o custo não é o mesmo em todos os planos. Se tiver de comprar a crédito, verifique a diferença entre as instituições financeiras e faça o melhor negócio. Em geral, o melhor negócio é pegar um empréstimo a juros menores no banco onde você tem conta e conhece o gerente. O banco tem o maior interesse em emprestar, se você estiver em condição de comprar a crédito. Se o banco não emprestar o dinheiro a você, é grande a probabilidade de que não seja boa ideia fazer a compra. O cartão de crédito tem sido, para muitos, o cartão de sócio da sociedade dos financeiramente frustrados. Ele encoraja a compra impulsiva, e a maioria de nós é mais movida a impulsos do que deveria se permitir. Meu conselho para os jovens casais é que os cartões de crédito são melhores quando queimados. Em uma fumaça azulada e bonita, as chamas dizem: o que não podemos gastar, não vamos comprar. Sei que os cartões de crédito podem ajudar a manter as contas organizadas, caso se faça o pagamento total da fatura, os custos são mínimos. A maioria dos casais, porém, gastará mais e estenderá mais os prazos de pagamento, caso possua cartões. A proliferação dos cartões de crédito é uma evidência deste fato. Por que usamos o crédito? Por que desejamos agora o que não podemos pagar agora? Na compra de uma casa, esta pode ser uma iniciativa sábia. Teríamos de pagar aluguel, de qualquer jeito. Se a casa for bem escolhida, valorizará com o tempo. Se tivermos dinheiro para a entrada e pudermos pagar as mensalidades, a compra é sensata. Em contrapartida, a maioria de nossas compras não valoriza com o tempo. O valor começa a decrescer no dia em que compramos os bens. Compramos antes de ter os recursos necessários. Pagamos o preço da compra, mais os juros do crédito, enquanto o preço do bem em si se deprecia. Por quê? Pelo prazer momentâneo que o bem nos traz. Pergunto: isso é sinal de administração responsável? Sei que há certas necessidades em nossa sociedade, mas por que um jovem casal deve pensar em obter, no primeiro ano de casado, o que levou 30 anos para seus pais acumularem? Por que você precisa ter o maior e o melhor agora? Com esse tipo de filosofia, você destrói a alegria de desejar e obter algo. Em vez disso, o adquire imediatamente. A alegria dura pouco, e depois você passa meses sofrendo enquanto tenta pagar pelo bem. Por que carregar o peso dessa pressão desnecessária? As necessidades da vida são relativamente poucas. Elas podem ser satisfeitas com o seu salário atual. Não sou contrário a aspirar por mais e melhores coisas, caso possam ser usadas para o bem, estou sugerindo que se viva no presente, e não no futuro. Deixe as alegrias futuras para as realizações futuras. Aproveite hoje o que possui hoje. Durante vários anos, eu e minha esposa participamos de um jogo do qual passamos a gostar muito. Ele se chama Vamos Ver Quantas Coisas Podemos Dispensar que todos pensam que são indispensáveis. Tudo começou na faculdade, por necessidade, mas fomos fisgados e continuamos a jogá-lo. O jogo funciona assim: na noite de sexta-feira ou sábado, vocês vão juntos ao shopping e andam pelos corredores, olhando para tudo que atrair seus olhos. Leiam etiquetas, conversem sobre como cada artigo é fascinante e depois olhem um para o outro e digam:
Não é ótimo que não tenhamos de comprar isso? Assim, enquanto outros andam com os braços carregados, depois de assinar os cartões, vocês saem de mãos dadas, contentes por não terem necessidade de coisas para se sentirem felizes. Recomendo com entusiasmo este jogo para todos os jovens casais. Permita-me explicar. Não estou sugerindo que nunca se compre nada a crédito. O que proponho é que tais compras a crédito devam ser precedidas de oração, discussão e, se necessário, conselho de alguém confiável no setor de finanças. C.S. Pós. Kug Y que para as FUFER 6 passos fossem dados sempre, muitos que muvre que MUWR casais cristãos que hoje são escravos das agora? Dívidas estariam andando pelas ruas como pessoas livres. Não creio que essa escravidão seja a vontade de Deus para seus filhos. Hoje em dia, muita gente passa por isso por causa da imprudência no uso do crédito. Desfique o seu orçamento com criatividade. Outra aplicação prática da verdade bíblica com relação a assuntos financeiros tem a ver com nossa habilidade criativa. Os seres humanos são instintivamente criativos. Os museus de arte e indústria localizados em todo o mundo dão testemunho silencioso e visível dessa criatividade. Somos feitos à imagem de um Deus Criador, e nós, que temos a sua imagem, possuímos um tremendo potencial criativo. O casal cristão que canaliza essa criatividade para as necessidades financeiras encontrará recursos significativos. Costurar, restaurar mobília usada, reciclar materiais descartáveis e assim por diante pode fazer maravilhas para o orçamento. O uso de habilidades criativas especiais também pode levar você à produção de itens comercializáveis que venham a prover renda adicional. Anos atrás, levei alguns alunos da faculdade a Chiapas, o estado que fica mais ao sul do México, para uma visita ao acampamento da selva da organização Wycliffe, especializada na tradução da Bíblia. Observamos ali missionários sendo treinados na técnica de viver em ambientes tropicais. Eles aprendiam a construir casas, fogões, cadeiras e camas com os materiais disponíveis na floresta. Reflete muitas vezes sobre essa experiência. Se a mesma criatividade pudesse ser utilizada pelos casais cristãos norte-americanos em geral, o que poderia ser realizado? Não estou sugerindo que você construa sua própria casa, mas que use sua criatividade para o bem, o seu e o de outros. Zero time do dinheiro. Agora vem a pergunta: quem guarda o dinheiro? Não creio que esta deva ser sempre tarefa do marido. Não vejo apoio bíblico para tal conclusão. Creio, porém, que o casal deve decidir com clareza quem vai assinar os cheques, ou pagar as contas e usar o banco pela internet, manter os registros bancários e cuidar para que os recursos sejam empregados conforme o plano com o qual concordaram. Pode ser o marido ou a esposa. Sendo um time, por que não usar o mais qualificado para a tarefa? Quando o casal discute os detalhes financeiros, geralmente fica evidente qual dos dois é mais inclinado a esses assuntos. Isso não significa que a pessoa escolhida para cuidar das contas deva ficar encarregada de tomar as decisões financeiras. Essas decisões devem ser feitas em equipe. O contador não precisa manter essa posição para sempre. Por uma ou outra razão, vocês podem decidir depois dos primeiros 6 meses que seria mais sábio se o outro cônjuge se tornasse o contador. O casamento é seu, e você é responsável por fazer o melhor com os seus recursos. No entanto, certifique-se de que aquele que está fazendo a contabilização tenha condições para tal e saiba tudo a respeito de sua movimentação financeira. Esta é uma forma de administração prudente, tendo em vista o fato de que um de vocês provavelmente morrerá antes do outro. A administração cristã exige que sejamos realistas. É pão encerrar se vocês lembrarem que formam um time e, consequentemente, trabalharem como equipe, seguindo as diretrizes bíblicas discutidas neste capítulo, buscando ajuda prática quando necessário e concordando sobre as decisões financeiras, descobrirão que o dinheiro pode ser um servo fiel. Se, porém, vocês desconsiderarem os princípios bíblicos e seguirem sua inclinação natural, se verão em breve na mesma crise financeira que se tornou um estilo de vida para milhares de casais cristãos. Se estiverem sentindo este peso, está na hora de uma mudança radical e imediata. Há uma saída.
Se não souberem resolver sozinhos o problema, então procurem seu gerente do banco local ou um amigo cristão que seja eficiente em questões financeiras. Não continuem a permitir que as finanças prejudiquem sua caminhada com Deus, mas façam uso delas como um meio para alcançar uma finalidade, tendo como alvo servir e aperfeiçoar sua vida com o Senhor. É claro que formar uma equipe financeira unificada não garante a vocês o casamento que sempre tiveram em mente. Contudo, é um elemento importante de um casamento sadio. Afinal de contas, unidade e união, com Deus e um com o outro, marcam um casamento com propósito e satisfatório. Descubram essa unidade na comunicação, na tomada de decisões, na expressão sexual, nas finanças e nos deveres diários em seu relacionamento, e vocês poderão, muito em breve, descobrir que estão vivendo o casamento que sempre desejaram. Essa agora é com você. Avalie a sua situação financeira. Mantenha, durante um mês, registros detalhados de como você gasta o seu dinheiro. No fim do mês, liste as categorias e a quantia gasta para cada item. Acrescente a essa lista os pagamentos que não são necessariamente mensais, como o seguro do automóvel. Isso lhe dará um quadro realista de seus gastos em comparação com a sua renda. Leve em consideração os imprevistos. 2. Você entrega pelo menos 10% de sua renda à obra do Senhor? Concorda com isso? 3. Você coloca pelo menos 10% de sua renda em alguma poupança ou plano de investimento? Concorda que deve fazer isso? 4. Prepare um plano mensal que direcione os primeiros 10% de sua renda ao Senhor, outros 10% para você, poupança, e divida os restantes 80% entre as outras despesas. Se estiver muito endividado, isso pode exigir que algumas dívidas sejam negociadas, ou significar que um novo empréstimo bancário deva ser solicitado para cobrir todos os débitos existentes, de modo a conseguir pagamentos mensais menores. 5. Discuta com seu cônjuge essas questões e busque consenso para seguir esse plano. Se não puder fazer isso sozinho, procure um consultor financeiro cristão para ajudá-lo. 6. Discuta com seu cônjuge o papel dos cartões de crédito em seu plano financeiro. Busque chegar a um acordo quanto à função deles. 7. Vocês podem concordar que nenhum dos dois fará novamente uma compra grande sem consultar o parceiro? Concordem sobre qual valor em dinheiro caracteriza uma compra grande, por exemplo, R$50,00. 8. Você se sente financeiramente livre? Caso negativo, o que fará para mudar a sua situação? Discuta isso com seu cônjuge e age imediatamente. Epílogo J. Encontrei um casal que tivesse se unido com a intenção de um desgraçar a vida do outro. A maioria das pessoas quer um cônjuge amoroso, compreensivo, que lhe dê apoio. No caso de seu cônjuge ler estes capítulos com você e completar e discutir as tarefas em sua companhia, creio que acabarão descobrindo o casamento que sempre desejaram. Se o seu cônjuge não estiver disposto, espero que, mesmo assim, você aplique esses conceitos à sua vida. Trabalhe no desenvolvimento de uma atitude positiva, expressada por palavras e atos de amor. Ao permitir que Deus trabalhe em seu coração, você pode se tornar instrumento de influência positiva sobre seu parceiro. O crescimento conjugal exige tempo e esforço, mas começa quando se dá o primeiro passo. Gostaria que este livro ajudasse você a dar esse passo. Se achar o livro útil, espero que o compartilhe com seus amigos que também sonham com um casamento feliz. Quando duas pessoas tomam a